Fala time, para quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada do Domingão, dia 23 de abril, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Domingão, rodada gigantesca. Vou acelerar, ser objetivo para trazer o maior número de análises para vocês. E se você ainda não participa do grupo VIP, talvez esse seja um ótimo momento. Com tantos jogos, obviamente que a gente tem muitas oportunidades. Planos de futebol a partir de R$ 29,00. Vou deixar o link aqui embaixo, clica lá e chega junto. Tenho certeza que você vai gostar. Bora lá, 7h30 da manhã na Itália, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. Empoli versus Inter de Milão. A Inter na sexta colocação, o Empoli 15ª colocação. Empoli em casa 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. Ganha pouco e oscila jogando em casa. A Inter de Milão, jogando fora, empata bastante, 3 empates, apenas uma derrota e uma vitória. Porém, no histórico, a Inter tem ampla vantagem. 5 jogos e a Inter venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Time, eu tenho uma odd em pré-live de 1,50, 1,52. Aqui eu não vou inventar. Inter de Milão, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Isso na pré-live. Se você quiser operar ao vivo e tentar pegar a vitória da Inter de Milão, se ela estiver amassando a equipe do Empoli, também acho que pode ser uma possibilidade. Tecnicamente, o time da Inter é melhor. Pré-live, Inter empate anula. Ao vivo, se a Inter estiver amassando, vitória da Inter. 9h30 da manhã na Holanda, PSV versus Ajax, baita clássico, segundo contra terceiro colocado. PSV jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols muito forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5 batendo com tranquilidade. O Ajax como visitante também tem um baita retrospecto. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, todos os jogos com mais de 1,5 gol, ambas marcam 4 de 5. Time, o que eu vou buscar aqui? Acho um confronto extremamente equilibrado em pré-live. Prefiro buscar mercado de gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd e coloca numa dupla. A odd do mais de 1,5 gol é de 1,19. Dá para encaixar na duplinha, tá bom? Encaixar na duplinha é montar um bilhete duplo. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Fechado? 10 da manhã, Turquia, Adana versus Kayserispor. Adana na 4ª colocação, Kayserispor 7ª posição. Esse do Adana em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Muita consistência e tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. Kayserispor como visitante é o contrário, perde pra caramba, apenas uma vitória. 5 jogos, 4 derrotas, 1 vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, 2 alternativas aqui, tá? O Adana jogando em casa é favorito, odd de 1,60, Adana empate anula. E também quem quiser operar aqui mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,15. Se quiser subir um pouquinho, mais de 1,75 gols, mais de 2 gols asiáticos. Adana favorito, jogo para mais de 1,5 gol. 10 horas na Itália, Monza versus Fiorentina. Sem enrolar com vocês, vou trabalhar em mercado de gols, mais de 1,5 gol. Monza em casa, dos últimos 5 jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gol. A Fiorentina, mesmo fora de casa, faz uma baita campanha e faz muitos gols, 4 de 5 também para mais de 1,5 gol. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,35, uma odd bacana para colocar numa dupla, tá? E vou dar uma outra dica para vocês. Se o Arthur Cabral estiver em campo, é atacante da Fiorentina. Ele é um cara muito bom para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechado? Ainda na Itália, Udinese versus Cremonese, também às 10 da manhã. Udinese, 12ª colocação, Cremonese, vice-lanterna. Rapidamente puxando a race, a Udinese em casa, 5 jogos, 4 empates, empata pra caramba, 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, ambas marcam, vindo muito forte. Cremonese como visitante, oscila, apenas 1 vitória, ganhou da Sampdoria,
é a última colocada, empatou 2 e perdeu 2. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, vejo duas alternativas aqui, tá? A Udinese joga em casa, tem uma campanha melhor que a Cremonese, então a gente pode pensar em Udinese empate anula. Protege no empate. A Udinese, como eu mostrei para vocês, ó, ela empata pra caramba jogando em casa, tá legal? Então eu vou aqui de Udinese empate anula, pega a odd, monta uma duplinha e mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito forte, alta probabilidade, odd de 1,30, também podendo ser utilizado aí na sua dupla ou tripla. Fechado? 10 horas agora na Inglaterra, Premier League tem o jogo do Bournemouth contra o West Ham. Jogo aqui de 14º contra 15º colocado, campanhas muito similares. Bournemouth jogando em casa dos 5 últimos jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Oscila jogando em casa, porém, mercado de gols é muito bom. Mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. O West Ham jogando fora também oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate dos 5 últimos jogos. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. E no histórico, todas as partidas batem mais de 1,5 gol. E eu vou mostrar para vocês que a odd do mais de 1,5 gol é uma odd bacana. Em pré-live, 1,38. Para colocar numa duplinha, já é um caminho. Se você quiser levar para o ao vivo, 10, 15 minutos. Se o gol não saiu, essa odd vai subir. Vai para 1,50, 1,60. Você faz uma leitura inicial da partida, verifica se está com agressividade, pressão, chute a gol, escanteio, e aí você busca o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,50 se o jogo estiver em alta intensidade. Fechado? 10 da manhã, ainda na Inglaterra, Premier League, Newcastle versus Tottenham, jogo de 4º contra 5º colocado. Olhando aqui a race, o Newcastle em casa vem muito bem, aliás, vem muito bem no campeonato. Faz uma baita campanha. 5 jogos, 3 vitórias, apenas 1 derrota e 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Tottenham, jogando como visitante, tem um retrospecto ruim. 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, apenas 2 de 5. Time, aqui em pré-live e diante do campeonato, eu posso pensar em Newcastle empate anula, tá? A odd do time da casa é de 1,88, então dá para proteger no empate, até porque o Tottenham fora de casa não tem consistência e perde bastante. Mas vou deixar uma dica aqui, tá? O Tottenham é um time maluco. O Tottenham em casa muitas vezes pega times que estão lá embaixo, ele consegue perder em casa. E aí, em outros momentos como esse, ele pega um Newcastle que vem bem pra caramba, ele tá super mal, muitas vezes ele ganha. Ou seja, o Tottenham é um time bem imprevisível. Quando a gente acha que ele vai perder, ele ganha. A gente acha que ele vai ganhar, ele perde. Mas, obviamente, diante do estudo, é Newcastle empate anula. Fechado? Ah, ia me esquecendo. Jogadores aqui bons para finalização. A gente tem do lado do Tottenham o Harry Kane, o Son e pelo lado do Newcastle o Isaac, tá? Caras bons para finalização, chute a gol ou mesmo gol. 11h15 Espanha, La Liga, Barcelona versus Atlético de Madrid, baita jogo, jogo do primeiro contra o terceiro colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Barça em casa, 5 jogos, 1 empate, 1 derrota, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Atlético de Madrid jogando como visitante, apenas 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Tem um belo retrospecto e também faz uma baita campanha. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5 novamente. No histórico, 5 jogos, o Barcelona venceu 1, 2, eu tenho 1 vitória para o Atlético de Madrid e 2 empates, ou seja, um confronto histórico extremamente equilibrado. Porém, no histórico, a gente percebe aqui muitos gols, né? Dos 5 últimos jogos, 4 batem mais de 1,5 gol. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Eu tenho odd de 2, 1,95 para o Barça, 4,2 para o Atlético de Madrid. Time, de verdade, acho um jogo muito equilibrado e o Barcelona, pelo menos das 2 últimas partidas, parece que não jogou com tanta vontade, né? Mas agora, e ainda não rolou o jogo do Real Madrid, tá? No momento que eu gravo esse vídeo. Se o Real Madrid ganhar hoje do Celta de Vigo, o Real Madrid vai para 65, né? E aí o Barcelona liga o sinal de alerta, tá? Ou seja, é um jogo importante aqui para as 2 equipes. Talvez mercado de gols, cartões e cantos possa ser aí um pouquinho mais seguro, pelo menos em pré-live. Acho um confronto muito equilibrado, como eu falei para vocês.
Mercado de cantos, Barcelona, por jogo, 9,9, Atlético de Madrid, 8,6. Ou seja, são duas equipes que não produzem tantos cantos. A gente pode pensar aqui numa linha mais under cantos, né? Para a partida ter menos do que 15 escanteios, menos do que 14 escanteios para montar o seu bilhete, tá? Pode ser feito dessa maneira. Mercado de cartões eu gosto. 5,5 para o Barça, 4,1 para o Atlético de Madrid e o Juizão tem uma média de 4 cartões. Ou seja, para ambas as equipes receberem um cartão, a partida com mais do que um, mais do que 2 cartões, também pode ser um cenário, tá legal? Acho que é mais ou menos isso, tá? Talvez aqui mercado de gols pelo histórico mais de 1,5 gols, linha de cantos menos do que 15, menos do que 14 escanteios, cartões para ambas as equipes receberem um cartão. Fechado? Time, 11 da manhã, separei uma partida na Argentina que pode ser interessante, tá? Campeonato argentino é meio parecido com o brasileiro, tem muito equilíbrio, então um pouquinho de cuidado, mas eu acho que aqui pode ser uma entrada interessante. São Lourenço, segundo colocado, pega o Platense, 12ª colocação. Puxando a race, o São Lourenço em casa, uma derrota e perdeu para o Fortaleza na Sul-Americana, mas time brasileiro, né? Time brasileiro é outro patamar. Mas no campeonato argentino, venceu 3 e empatou uma, tá legal? Platense jogando fora, oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Pelo campeonato que vem fazendo e pela consistência que demonstra ter em casa, com uma odd de 1,90, eu acho que dá pra gente pensar em São Lourenço, empate anula, pega essa odd e monta numa dupla, tá legal? Time, 11 da manhã também, Campeonato Brasileiro, Internacional versus Flamengo. O que eu tenho aqui, né? O Inter em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 4, perdeu uma, tá certo? Na verdade, aqui perdeu nos pênaltis, empatou no tempo normal e depois perdeu nas penalidades para o Caxias. Aliás, aí o Caxias fez a final com o Grêmio e o Grêmio saiu campeão. Mas o que eu posso perceber? Mercado de gols para o lado do Inter, bem interessante. Mais de 1,5 gols, 4 de 5. Vai jogar com o Flamengo, que a gente já sabe. O Flamengo é um time extremamente ofensivo e o técnico novo, o Sampaoli, é um cara que geralmente joga para frente. E o Flamengo também tem uma tocada forte para gols. Mais de 1,5 gols, 4 de 5. E o histórico só reforça essa informação. Mais de 1,5 gols, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. Time, eu vou buscar gols aqui, tá? Mais de 1,5 gols, tem uma odd bacana de 1,39, pega essa odd e monta uma dupla. Mesma lógica, se estiver monitorando ao vivo, deixa o jogo começar 10, 15 minutos. Se o gol não saiu, essa odd vai subir 1,50, 1,60. Se o jogo estiver intenso, você faz a sua entrada buscando o mais de 1,5 gols com uma odd acima de 1,50. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas as equipes marcarem odd de 1,91. Combinado? 11h45 na Holanda, Feyenoord versus o Trash. Feyenoord, primeira colocação, o Trash, 7º colocado. Rapidamente puxando a race, Feyenoord em casa, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Perdeu para o Ajax, mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gols, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. O Trash jogando fora também tem uma boa consistência, 3 vitórias, uma derrota, um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5, alta probabilidade de gols para os dois times. No histórico, eu tenho aqui 5 confrontos, o Feyenoord venceu 3 e tivemos 2 empates. Dos 5 últimos jogos, 4 deles batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Time, Feyenoord em casa, liderando a competição, é favorito. Odd de 1,36, pega essa odd, coloca numa dupla. Acho sim que o Feyenoord tem totais condições de vencer e somar mais 3 pontos em casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 1,16. Se quiser melhorar um pouquinho a odd, mais de 1,75 gols, mais de 2 gols asiáticos, também vejo como um bom cenário. Meio de 30, Escócia, Aberdeen versus Rangers, jogo de segundo contra terceiro colocado. Mas na Escócia a gente sabe, né? Os dois times que mandam lá são Celtic e Rangers. O Aberdeen em casa manda bem? Sim, 5 jogos, 4 vitórias, uma derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5. O Rangers fora, 5 jogos, 4 vitórias, uma derrota. Perdeu para quem? Para o Celtic. Mercado de gols mais de 1,5 gols muito forte, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, o Rangers venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Dos últimos 5 jogos do histórico, 4 batendo, mais de 1,5 gols e também ambas marcam. Time, o que eu vejo aqui? Odd de 1,53,
Rangers, empate anula, um caminho. Quem quiser operar mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. Pega essa odd, coloca numa dupla. Também acho que vem quente. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,68. E claro, jogos do Rangers, mercado de escanteios também sempre pode ser um bom caminho, principalmente se o Rangers estiver precisando do placar, tá legal? Então qual que é o cenário aqui? Jogo 0-0, primeiro tempo, 35, 36, o Rangers em cima, se o gol não sai, fica esperto no canto asiático, canto limite. Mesmo cenário para o segundo tempo. Fechado? 13 horas Itália, Milan versus Lecce, Milan quinta colocação, Lecce 16ª posição, rapidamente puxando a race, o Milan em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias. Time visitante do Lecce, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias. No histórico, 5 jogos e o Milan venceu 1, 2, 3, 4 e empatou outra. Time, tem uma odd aqui em pré-live de 1,50. Milan, empate anula, pega a odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Milan amassando, vitória do Milan. 13 horas Turquia, Galatasaray, Karagümrük. Jogo aqui do primeiro colocado, que é o Galatasaray, contra o 8º colocado. Rapidamente na race, o Galatasaray em casa, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. E essa derrota foi um jogo de Copa, tá legal? Time, sem enrolar aqui, tá? O Galatasaray tem uma média muito forte de gols, mais de 1,5 gol, e briga pelo título. Jogando em casa, é favorito, acredito sim, na vitória do Galatasaray. Eu tenho uma odd aqui para a vitória do Gala de 1,25. Pega essa odd e monta numa dupla, é um caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos também é cenário. A odd não é tão alta, o que você pode fazer é o seguinte, deixa o jogo começar, se o gol não sair rapidamente, a odd sobe e aí você pega por ali, tá legal? E bora, 12h30 Alemanha, Leverkusen versus RB Leipzig. Leipzig, quarto colocado, Leverkusen, 7ª colocação. Rapidamente puxando a race, o Leverkusen em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, muita consistência e tendência de vitória jogando em casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5, alta probabilidade para gols. O Leipzig como visitante, perdeu 3, ganhou 2, oscila. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, 4 deles batendo, mais de 1,5 gol e ambas marcam. Time, Bundesliga, 2 times extremamente ofensivos, eu vou buscar mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,26, monta naquela duplinha. Correndo um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,62. E fique esperto no primeiro tempo. Jogo começou em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Geralmente, jogos desses times sai gol no primeiro tempo, o gol HT. Fechado? E bora, 12h30 Inglaterra, jogo de Copa, tá galera? Não é Premier League, semifinal Brighton versus United, localização neutra. São 2 times ofensivos que geralmente fazem jogos com gols, tá legal? O Brighton, dos 5 últimos jogos, bateu todos eles, mais de 1,5 gol. O United, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gol. Time, é o que eu vou buscar aqui, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,24, monta numa duplinha, é um caminho. Um grande cara aqui, que a gente pode utilizar se ele estiver em campo, não vinha jogando, não sei se vai jogar essa partida. Se por um acaso jogar, o Rashford é um cara muito legal para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Na ausência do Rashford, dá para explorar o Antony, tá legal? Também é um jogador que chuta bastante. 14 horas Portugal, Benfica versus Estoril. Benfica, primeira colocação, mas vou falar para vocês, hein? A distância do Benfica diminuiu muito. O Braga, tudo bem, com um jogo a menos, só está a 3 pontinhos do Benfica. Vai pegar aqui o Estoril, 16ª colocação. Time, aqui não tem muito nem o que inventar, né? Eu não vou ficar puxando o race do Benfica. O Benfica perdeu da Inter de Milão, perdeu do Porto. Vem numa sequência aqui de derrotas, mas de times grandes, times pesados, com todo respeito ao Estoril. O Estoril jogando fora, olha isso. 5 jogos, 5 derrotas. Obviamente que o Benfica é muito, mas muito favorito. E a gente não tem odd, né? A odd para uma vitória do Benfica é de 1,12, uma odd muito baixa. O que dá para a gente fazer aqui para melhorar essa odd? Handicap asiático, -1 para o Benfica.
Primeiro tempo, tá monitorando ao vivo, o Benfica começando ali, amassando, e eu acho que vai. Dá para pensar na vitória do Benfica já no primeiro tempo, vitória esta HT, over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Até porque o Benfica está eliminado da Champions League e agora vai focar todas as suas atenções e energias para o Campeonato de Portugal, tá certo? Como eu falei, a distância diminuiu. O Benfica não deve vacilar, principalmente jogando em casa. Deve vencer e deve vencer bem. Acredito numa vitória do Benfica já no primeiro tempo. Jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Vejo um cenário forte aqui também para já sair um canto de 0 a 10 minutos, né? O Benfica deve começar forte. Se o gol não sair, o canto deve acontecer. Se esse primeiro tempo estiver rolando 0 a 0, o gol ainda não saiu, 35, 36, canto asiático, canto limite, dá para ser explorado. Gonçalo Ramos para gol, finalização e chute a gol. Fechado? 15h45 na Itália, Juve versus Napoli, Juventus versus Napoli. Napoli, primeira colocação, 75 pontos, com muitos pontos de vantagem. E a Juve, que recuperou os pontos judicialmente, tá? Pulou aqui para a terceira colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. A Juve em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, belíssimo retrospecto. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5. Napoli jogando como visitante, também vem bem pra caramba. Não é à toa que está lá em cima na tabela de classificação. 5 jogos, 1 derrota, 4 vitórias. A derrota foi para o Milan, né? Que inclusive o Milan eliminou o Napoli da Champions League. Sinceramente, eu achei que o Napoli ia passar. Não passou. A camisa pesada do Milan prevaleceu. O histórico me chama a atenção. Por quê? Dos 5 últimos jogos, todos eles com mais de 1,5 gol e 4 de 5 para ambas marcam. Então eu acho que aqui a gente pode ter um cenário, principalmente pelo time do Napoli, para mais de 1,5 gol. E eu gosto dessa odd. Uma odd aqui de 1,44 em pré-live. Ou seja, 5, 10 minutos ao vivo, isso aqui já vai estar uns 50, uns 60. O jogo começou em alta intensidade, dá para pegar esse mais de 1,5 gol com odd acima de 1,50, tá legal? 15h45, França Ligue 1, Lyon versus Olympique de Marseille. Marseille, segundo colocado, pega o Lyon na 7ª colocação. Rapidamente olhando as races, o Lyon em casa, muita consistência, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Alta probabilidade para gols. Olympique de Marseille jogando como visitante também vem bem pra caramba. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, o Lyon venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. No histórico, o Lyon levando a melhor. Mercado de gols eu gosto bastante. Mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5. Time, olhando as races, são 2 times com muita consistência e elencos muito bons, né? Eu vejo aqui um jogo muito equilibrado, mas eu vejo um jogo para gols. Eu acho que gols aqui pode ser um caminho teoricamente mais tranquilo para a gente. Mais de 1,5 gol, odd de 1,22, monta naquela duplinha. Para ambas equipes marcarem, correndo um pouco mais de risco, odd de 1,55. Aí, se você tiver tempo, estiver monitorando, no ao vivo, a equipe que estiver melhor, você executa por ali. Fechado? 16 horas, voltando para a Espanha, La Liga, Sevilha versus Villarreal. Villarreal, 6ª colocação, Sevilha, 13ª colocação. Sevilha que eliminou o United. Sevilha jogando em casa, vem num bom retrospecto. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. Villarreal jogando fora também vem bem, apenas 1 derrota, 3 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, a gente já percebe aqui que são 2 equipes com consistência, porém mercado de gols muito forte para os 2 lados, tá certo? E no histórico, dos 5 últimos jogos, 3 batendo mais de 1,5 gol. Se eu puxo aqui com vocês uma tabela de probabilidades, a gente tem 95% de chances de ver pelo menos 2 gols nesse jogo. Ou seja, o mais de 1,5 gol, obviamente pelo que foi apresentado e pela tabela de probabilidades, pode sim ser uma boa escolha. Odd de 1,33, uma boa odd para colocar naquela duplinha, tá legal? Voltando aqui para nossa tabela, mercado de escanteios também pode ser um mercado interessante. 9,5 cantos em jogos do Sevilha, 10,8
cantos, escanteios em jogos do Vídea Real. Mercado de cartões, Campeonato Espanhol geralmente sai a tarjeta, tá? A tarjeta é o cartão. Campeonato Espanhol os caras chegam pesado e a juizada dá cartão. 4.4 é a média do Juizão, 5.4 a média do Sevilha, 3.7 para o Vídea Real, tá legal? Time, Campeonato Brasileiro, 16 horas, tem o Santos versus Atlético Mineiro, Vila Belmiro. Campeonato Brasileiro apenas na segunda rodada. A gente tem que esperar mais um pouquinho para tomar algumas decisões, tá certo? Para verificar como os times vão se comportar no Campeonato Brasileiro. O que eu trago para vocês? Mercado de cantos pode ser interessante. 10.2 é a média do Santos, 8.6 a média do Galo. E eu gosto também de mercado de cartões, tá legal? 4.8 é a média do Juiz e o Santos tem uma média de 5 por partida e o Atlético Mineiro 5.4. Com relação ao mercado de gols, o mais de 1,5 gol não vem tão quente, 65%. Eu acho que aqui eu ficaria em mercado de cantos, tá legal? Para a partida, por exemplo, ter mais aqui do que 5, 6 escanteios e também exploraria mercado de cartões. Juizada no Campeonato Brasileiro, se reclama, o juiz está dando cartão. A média do juiz é de 4.8 e os times também têm uma média interessante aqui, ó, 5 para o Santos, 5.4 para o Galo, para ambas equipes receberem um cartão, mais de 2 cartões na partida, também pode ser interessante. 16 horas também pelo Campeonato Brasileiro, Vasco versus Palmeiras. Time, vou buscar gols aqui, tá? O Vasco começou muito bem o Campeonato Brasileiro, surpreendendo o Atlético Mineiro, e o Palmeiras vem com o mesmo elenco há bastante tempo no comando do Abel. E a gente tem uma previsão aqui, ó, de 75% para ver pelo menos 2 gols nesse jogo. Eu acho que o mais de 1,5 gol pode ser interessante. Mercado de escanteios, a gente conhece bem o Palmeiras. É um time que geralmente produz muitos cantos. A média do Vasco também é uma média interessante, 9.4. O Palmeiras, 11.4. Mercado de escanteios, bem quente. Campeonato Brasileiro, mesma tocada, juizada tá dando cartão, 4.9 é a média do juiz, 5.3 cartões para o Vasco, 4.3 para o Palmeiras. Para ambas as equipes receberem um cartão, mais de 2 cartões na partida é tendência. 18h30, Campeonato Brasileiro, Curitiba versus Fortaleza. O que eu quero operar aqui com vocês? Mercado de escanteios e cartões, tá? Vou mostrar por quê. Curitiba em casa, média 12.4 escanteios por jogo. Fortaleza, uma média de 10 cantos, ou seja, duas equipes que têm uma média muito interessante de escanteios. E o Curitiba faz escanteio pra caramba, 8.2 ele fazendo a favor do Curitiba, tá bom? Então aqui primeiro é um jogo para cantos, olha aqui, over 6,5, mais de 6,5 cantos, 95% de chance de acontecer. Pega essa informação, coloca ali no seu bilhetinho para a gente ter mais do que 6, mais do que 7 escanteios na partida e o Curitiba fazendo mais do que 2 ou 3 escanteios no jogo. Outro mercado que é interessante, cartões. A média do árbitro é de 6.7 cartões amarelos e 1.6 cartão vermelho. Ou seja, o juizão aqui senta o dedo no cartão. E a gente tem médias interessantes. 5.8 para o Curitiba, 5.6 para o Fortaleza. Para ambas as equipes receberem um cartão, para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões, tá legal? E se quiser arriscar um pouquinho, ó, quem sabe um cartão vermelho, o juizão senta o dedo no vermelho. 19 horas, Campeonato Brasileiro, Goiás versus Corinthians, Corinthians de técnico novo. O Cuca tá chegando. O Goiás em casa geralmente joga para frente, o Corinthians tecnicamente tem um bom time, Roger Guedes, Yuri Alberto no comando de ataque, caras que geralmente fazem gols. Ou seja, eu vejo aqui o mais de 1,5 gol como uma alternativa. E a gente tem 75% de chances de ver pelo menos 2 gols nesse confronto. Mercado de escanteios, 10.2 cantos para o Goiás, 8.7 escanteios para o Corinthians e cartão não poderia ficar de fora. A média do árbitro é de 5.4, uma média bacana. O Goiás tem uma média alta de 6.8 cartões por jogo e o Corinthians 5.3. Mesma lógica. Para ambas as equipes receberem um cartão, mais de 2 ou 3 cartões na partida também pode ser uma pedida. Tá legal?
Time, bora lá pro nosso bilhetinho, uma tripletinha montada com muito carinho para vocês e a composição dela é mais de 1,5 gols no jogo do Bayer Leverkusen contra o RB Leipzig, handicap asiático -1 para o Benfica, jogando contra o Estoril, e mais de 1,5 gols no clássico da Holanda entre PSV e Ajax. Se tudo isso der certo, odd de 1,64. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Falei pra caramba. Se puder, dá um like, ajuda muito. Se der, faz um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos, que ajuda demais o nosso canal, que é 100% gratuito, tá bom, galera? Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã. Fui!